Olá pessoal, boa noite. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui na nossa live. Nós vamos aguardar mais 2 minutinhos para dar as 8 horas e aí a gente começa a conversar sobre essa adequação dos estabelecimentos odontológicos frente à pandemia da Covid, tá bom? Eu acho que é um assunto bastante atual, né? E eu acredito que a gente consiga aí auxiliar aí os profissionais nessa atividade, nessa missão que nós temos hoje em dia de adequar os atendimentos frente à questão da Covid, tá bom? Só mais um minutinho e a gente já começa, tá bom? Até mais. Deu 8 horas já? Bom, pessoal, são 8 horas, então nós vamos começar agora a nossa live para conversar a respeito das questões das adequações necessárias para atendimento odontológico frente a essa pandemia da Covid. É um assunto que a gente tem recebido inúmeros questionamentos de profissionais, porque nós estamos vivendo uma verdadeira tempestade de informações, né? Basta você abrir uma internet, você ligar uma televisão, enfim, todo mundo fala a respeito disso, mas às vezes as informações são meio desencontradas e o que causa aí nas pessoas uma série de dúvidas, né? Então a gente resolveu fazer essa live, principalmente iniciando isso com a questão dos estabelecimentos odontológicos. São estabelecimentos que têm, pelas próprias definições aí do Ministério da Saúde, da própria Organização Mundial de Saúde, existe um risco aumentado de transmissão de doenças e que requer que os profissionais tomem cuidados adicionais. Eu digo cuidados adicionais porque no dia a dia de um serviço odontológico os cuidados universais de biossegurança já são adotados, né? Mas a necessidade de se adequar frente à Covid faz que a gente tenha algumas mudanças a fazer, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar a conversar então sobre as recomendações sanitárias para atendimento de odontologia frente à pandemia da Covid-19, né? Para quem não me conhece, meu nome é Cuida Menhai, eu sou especialista em vigilância sanitária e dirijo o Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária. É uma entidade privada que se destina a prestar serviços de consultoria, auditoria e treinamentos nessa área da regulação sanitária, tá bom? Bom, eu acho que a gente tem que começar essa nossa conversa aqui falando da situação atual do mercado frente à Covid-19, né? Então, o que a gente tem visto nesses últimos 90 dias, basicamente, né? Desde que começou essa história do isolamento e de suspensão de algumas atividades consideradas não essenciais, né? O que a gente está vendo no mercado? Quer dizer, os serviços estão instituindo sistemas próprios de adequação de espaços e procedimentos, pois o mercado está cada vez mais exigente com questões de segurança. Isso daí eu acho que praticamente as pessoas vivenciam isso no dia a dia. Os serviços de saúde de uma forma geral, e aí principalmente também os odontológicos, sofreram uma queda brutal no número de pacientes atendidos. Por quê? Porque os pacientes ficaram com medo de contrair a Covid por conta do tratamento odontológico. Então isso é uma realidade, não se trata aqui da gente ficar discutindo o porquê, se é perigoso, se não é perigoso. A verdade é que as pessoas, até pela
pela tempestade de informações que eram submetidas todo dia, acabaram associando isso. E não é só na odontologia, né? Nós temos aí, eu vi uma matéria que saiu publicada no site confiável, que pessoas com tratamento na área de oncologia, né, ou seja, pessoas com câncer, suspenderam seus tratamentos também com medo disso. Então é lógico que a gente sabe que o pavor das pessoas acabou ficando generalizado. Então o que acontece? As grandes empresas, as grandes clínicas, as redes de clínicas instituíram um sistema próprio de adequação, né, para que os serviços pudessem estar transmitindo uma sensação maior de segurança. E essa segurança, hoje em dia, acabou se transformando numa verdadeira ferramenta de marketing. Basta você ligar uma televisão e você ver que, olha, vem aqui, que aqui nós tomamos todos os cuidados, seja num restaurante, seja num supermercado, seja numa farmácia, seja num consultório médico, seja num consultório odontológico, enfim, virou realmente essa questão da segurança, passou a ser uma ferramenta de marketing. No entanto, o que a gente tem percebido muito da demanda que chega até nós, lá no Embravisa, é justamente que essas adequações estão sendo feitas de uma forma incompleta. E o que está gerando uma insegurança muito grande por conta dos profissionais, né? A vigilância sanitária, nesse primeiro momento, ela tem feito um papel mais de orientação aos serviços em relação ao que deve ser feito, mas a gente sabe que de uma hora para outra isso pode começar a ter um caráter mais punitivo, vamos dizer, né? Então, a gente quer passar para vocês os requisitos mínimos que você deve adotar no seu estabelecimento para evitar algum tipo de problema, seja com a sua clientela, seja com a própria inspeção de vigilância sanitária, tá bem? A transformação que está ocorrendo no mercado é a de qualidade, pois ficam abertos estabelecimentos que aumentam a sua eficiência gerencial, reduzem custos, elevam a sua produtividade, diversificam a oferta de produtos e garantem qualidade e segurança aos pacientes. Eu acho que nós estamos aqui num divisor de águas, onde quem se conscientizar da necessidade realmente de ter instrumentos que garantam a qualidade e segurança à sua clientela, vão realmente conseguir superar esse momento difícil que todos passamos e vão conseguir ir para frente. Aqueles que relutarem em fazer essas alterações, muito provavelmente vão ter problemas de manter a sua clientela e, com tal, a sua atividade empresarial, ok? A verdade é uma só: quem pedir agora exige, né? Então o consumidor ele quer entrar no serviço de saúde, no serviço odontológico, que atenda ao novo conceito de ambientação exigido em decorrência da Covid-19. Não tem conversa. Muita gente já me pergunta, já me entra com questionamentos tipo: olha, Rui, se eu for no lugar e o lugar não estiver em ordem, eu levanto e vou embora, eu não vou arriscar minha saúde. Então isso é uma realidade, né? Os pacientes querem a sensação de segurança e sentir um ambiente de limpeza e higienização. Quem fala isso é o departamento de marketing da Faculdade de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer, a gente entende do assunto e vê realmente, através de estudos e de seminários que eles têm feito, realmente esse direcionamento da realidade dos serviços odontológicos e dos serviços de saúde de uma forma geral, frente a essa questão da pandemia. A conclusão que a gente pode ter desses estudos e dessa conversa toda que o pessoal da parte de administração e de marketing tem feito a respeito da situação é que o consumidor sempre pediu isso. Ou seja, o consumidor sempre quis ter um lugar que ele tivesse a sensação de segurança, tivesse a sensação de qualidade, mas atualmente ele está encontrando quem atende essas exigências. Então, a partir daí, a gente corre naquele risco que eu falei para vocês. Quem não atender, quem não se adequar à nova realidade, a esse, como muita gente fala, esse novo normal, né, vai ter como tendência a desaparecer do mercado. Tá? Então, muito cuidado com isso. A gente sabe que é um processo de adequação, um processo até traumático, porque em questão de poucos meses a gente às vezes tem que mudar uma rotina que já está instalada há anos, mas se torna absolutamente necessário frente a essa nossa realidade, né?
Então, a gente colocou nessa imagem assim, o antes da epidemia, né? Era muito comum você ver durante o tratamento odontológico, você ver um profissional usando esse tipo de vestimenta, né? Então você tinha lá a touca, você tinha a máscara cirúrgica, as luvas ou realmente de látex e um jaleco, né? Isso já realmente era a grande realidade que acontecia antes de começar essa história da Covid. Agora nós temos o novo conjunto de EPIs que deve ser utilizado frente à Covid. Então a gente teve que acrescentar, além do que já se usava, né, as questões da máscara cirúrgica, o avental TNT de manga longa, as luvas de procedimentos, toucas de TNT, protetor facial, face shield, óculos de proteção, ou seja, não que antes não se usava isso, tá? Em muitos lugares se usava isso já de forma rotineira, mas não era o normal dos atendimentos odontológicos, e passaram a ser, né? Então, isso é uma realidade, a gente chama muito atenção, porque infelizmente acontece isso, né? Quando você tem uma necessidade muito grande em decorrência de um quadro desse, como o nosso de epidemia, ou de pandemia, né, onde os EPIs, os equipamentos de proteção individual, ficaram escassos e muito caros, né, começou a surgir também um monte de produto de equipamento de proteção individual falsificado, pirata, né. Então, a nossa recomendação, enquanto um instituto que atua na área de regulação e vigilância sanitária, é sempre exigir que esse produto tenha procedência, tenha números. Todo o EPI, para vocês terem uma ideia, precisa de um documento chamado Certificado de Aprovação, que é emitido pelo Ministério do Trabalho e que, via de regra, consta na própria estrutura desse EPI. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê uma máscara aonde vem as informações de lote e do próprio número de aprovação, que vem para que isso garante o quê? Isso garante que você está comprando um produto de qualidade, que ele vai efetivamente te proteger. Eu recebi várias pessoas, vídeos mostrando máscara que vem sendo vendida como sendo uma máscara N95 com alto poder de proteção profissional, quando na verdade ela não tinha, ela era uma enganação, né? Ela não tinha os filtros que deveriam ter na parte interna dela, e com isso o profissional se sentia protegido, quando na verdade ele estava absolutamente exposto à contaminação. Então, muito cuidado, todo o EPI precisa ter o certificado de aprovação e documentações que confiram a ele a qualidade a que se destina, tá? Em relação à touca é muito importante porque ela serve como proteção contra a soltura de fios de cabelo e evita também que o couro cabeludo fique contaminado através do spray gerado principalmente pela alta rotação, de ser mais uma fonte de contaminação. Então, a máscara deve ser sempre de TNT, né, descartável. Muita gente estava utilizando máscaras de pano, né, de tecido, o que não é recomendável nesse período de pandemia, né? Então é mais recomendável que se faça o uso das toucas de TNT. Aí nós temos também a necessidade do óculos de proteção, né? O óculos de proteção é fundamental. A gente sabe que o globo ocular, ele tem na mucosa ocular, ela é altamente vascularizada e é um disseminador de agentes etiológicos de uma forma bastante rápida, então a gente deve proteger. É sempre recomendável que o protetor ocular ele seja usado pelo profissional e pelo paciente, tá? Até para evitar um acidente, de repente cair um instrumental, alguma coisa no olho do paciente, uma vez que a posição de atendimento ele fica deitado, então existe esse risco. E uma das formas de proteger mais o paciente é fornecer o protetor ocular a ele durante os tratamentos, tá? Então, o protetor ocular também passou a ser um artigo absolutamente indispensável durante os tratamentos. As máscaras de TNT, ainda existiam pessoas que usavam máscaras de tecido para realizar algum tratamento. Isso é absolutamente condenado pela Anvisa. A Anvisa preconiza que para profissionais de saúde
a máscara utilizada seja sempre a TNT, dentro das especificações determinadas pela própria Anvisa, né? Então você tem que ter uma máscara que tenha pelo menos a tripla proteção, a tripla camada, né? Para que aí você tenha realmente uma segurança maior contra os agentes etiológicos que podem ser propalados através das atividades odontológicas, tá? Existe também a máscara N95, na verdade existe uma discussão porque a máscara N95 ela não seria para alguns um equipamento de proteção individual, tá? A máscara de N95 para muitas pessoas, estudiosos, professores, é um equipamento de proteção respiratória, tá? É um pouco diferente, mas na verdade é uma máscara que tem um alto poder de filtrar, né? De filtragem, então com isso você evita realmente que você tenha a possibilidade de que gotículas, e principalmente, né, quando a gente está falando de spray, essas gotículas possam vir a infectar tanto a mucosa nasal como a mucosa bucal, né? Então é uma máscara importante, ela tem um tempo de duração, a gente sabe que por se tratar de um equipamento um pouco mais caro, as pessoas muitas vezes estendem um pouco a vida útil dessa máscara. A gente entende, mas sempre recomenda atenção, porque isso é um risco, tá? Então isso é importante que a gente tenha. Eu acredito que nós temos visto aí nos últimos tempos, em tempos de Covid, últimos tempos significa nos últimos 15 dias, tá? O tempo ficou uma referência um tanto quanto complicada, mas assim, parece que o preço, o custo dessas máscaras N95 tem diminuído, tem ficado num valor um pouco menos abusivo do que se estava praticando há 2 meses atrás, por exemplo, né? Então a gente espera que agora as coisas entrem nos eixos novamente e que esse equipamento de proteção individual tão importante, ou equipamento de proteção respiratória, tenha o seu uso adequado às normas da Anvisa, sem reprocessamentos e essa coisa toda, ou então extensão da utilização deles, tá bom? Aí nós temos um artigo que era utilizado bastante, era raro você ver pessoas que utilizavam isso, e que está se transformando numa verdadeira moda entre os profissionais, e não só entre os profissionais de odontologia, entre várias outras pessoas. Eu vejo, outro dia eu fui nos supermercados, os funcionários estavam todos usando o Face Shield, que é esse protetor feito de policarbonato, onde ele protege, né, de uma forma bastante segura tanto o globo ocular como o nariz e a boca, né? Então, principalmente quando a gente fala na odontologia da produção de spray, é fundamental a gente ter isso. Para vocês terem uma ideia, no que eu me referi nessa conversa um pouquinho, há pouco tempo atrás, para vocês terem uma ideia, no mês de maio, mais ou menos, a gente recebia demandas de Face Shield custando em torno de 70, 80 reais. Tá? É um valor absolutamente fora da realidade brasileira, fora de qualquer parâmetro lógico que a gente possa ter. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia você compra um Face Shield de boa qualidade por 15 reais, o que ainda está caro, mas ainda vocês hão de convir comigo que houve uma diminuição. Como eu digo, um mercado tanto de fornecimento desses equipamentos como os próprios serviços e os profissionais estão mais atentos a isso e estão exigindo mais os seus direitos para não serem explorados, né? Outra coisa importante são os aventais, né, de manga longa e de TNT, né, para que você tenha uma proteção contra dermatite, contra a própria infecção, a transmissão da doença através da epiderme, né? É muito importante, é muito comum que pessoas utilizassem o avental de tecido, né? Mas nesses tempos de Covid-19, a recomendação é sempre usar o TNT, quer dizer, usou, joga fora, elimina o problema, diminui a possibilidade de contaminar. A gente tem que pensar
que essa contaminação ela pode atingir com maior facilidade o profissional, porque o profissional, na verdade, passa uma boa parte do dia atendendo, atende um, atende outro, quer dizer, então você tem aí uma possibilidade maior de contaminação, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que essa doença ela pode trazer consequências bem nefastas para a saúde do indivíduo, né? Uma outra coisa também que está sendo usado, que pode ser usado embaixo desse eventual TNT, são os pijamas cirúrgicos, ou também chamados como scrubs, né? Tem a vantagem que o scrub geralmente ele fica restrito ao ambiente de trabalho, e com isso você evita, né, o que é altamente condenável pelas regras sanitárias, de você sair com o EPI fora do ambiente de trabalho. O EPI é para ser utilizado exclusivamente no ambiente de trabalho. Tá? Então, com isso, com o uso desse pijama, você tem esse princípio mais garantido. Tá? Aí nós temos a questão do quê? Da adequação do espaço destinado à espera e à recepção. Tá? Então, aí é uma coisa que eu não tenho nenhum problema de falar isso para vocês hoje em dia, porque a área de recepção e espera, pela RDC 50, a norma técnica da Anvisa sobre áreas físicas, né, para estabelecimento de saúde, a área de espera e a área de recepção são consideradas áreas não críticas, ou seja, não existia especificação sanitária para isso. Tá? O que ocorre é que agora, devido à questão da Covid, nós temos que ter uma atenção maior a essas áreas. Mesmo elas ainda serem áreas consideradas não críticas frente ao risco de transmissão de doenças, nós temos que tomar atenção, porque pode sim ocorrer algum problema nessas áreas. Então, quais são as recomendações? Retirar adornos e enfeites que não sejam indispensáveis. Tá? Estofados devem ser sempre forrados ou já constituídos de material lavável e impermeável. Eu falo isso para vocês com uma certa dor no coração, porque você veja, por exemplo, essas salas de espera, todas elas, né, são salas que foram projetadas e foram instaladas dentro de um princípio de bem-estar, de ter uma sensação de relaxamento, de dar uma sensação de conforto maior ao nosso paciente, e agora a gente tem que mudar. Se você pegar essa primeira foto aqui, a nossa esquerda, né, onde você tem esse sorriso por trás, aí como um quadro, né, você percebe, por exemplo, que existe todo almofadas e o próprio sofá é de tecido, e isso daí dificulta demais o processo de limpeza e higienização, que deve ser feito de uma forma bem mais rígida nesse período. Nós temos nessa foto do meio aqui uma sala também onde você tem tapete, você tem vaso, ou seja, são artigos que não são indispensáveis e que vão, num determinado momento, se representar aí o quê? Vão representar uma fonte maior de sujidade, né? Então você a recomendação que se dá nesse momento é que você retire esses artigos nesse período de pandemia dessas áreas, né? O mesmo ocorre aqui nessa foto mais à direita. Então, a adequação, principalmente na questão dos assentos das pessoas, né? Quer dizer, sempre sendo de material lavável e impermeável, é fundamental para que a gente consiga manter um padrão sanitário adequado. Tá? Uma outra coisa que é fundamental que se tenha, e aí não é nem só questão técnica, é uma questão legal, né? Em vários estados, eu estou usando aqui o que está sendo preconizado aqui no estado de São Paulo, mas isso vale para o Brasil inteiro. Cada estado tem a sua própria legislação a respeito disso, mas via de regra nós temos que colocar placas na área de espera e administração, preconizando o uso de máscaras, o distanciamento social, tá? E também a questão da higienização da mão com o álcool em gel, né? Nós também, até através de demanda
de clientes nossos que nos procuraram, nós também fizemos uma placa de orientação aos pacientes, dizendo que em decorrência dessa nova realidade, novos procedimentos que devem ser incorporados à rotina dos estabelecimentos, podem ocorrer eventuais demoras entre atendimentos. Então, a gente pede a compreensão dos pacientes, porque o que começou a acontecer é que, por incrível que pareça, existia paciente que estava reclamando que está demorando muito, porque eu estou aqui na sala de espera aguardando e eu não posso entrar na sala. É lógico que não pode entrar porque está sendo feito todos os processos de biossegurança exigidos pelas regras atuais, tá? Mas, então, para evitar esse tipo de mal entendido, a gente acha que essa placa aqui, como está aqui à direita aqui dessa imagem, é fundamental de ser instalada também, tá? Aí nós temos a questão da higienização com álcool em gel. Claro que fica logo de cara o adendo que o ideal seria que a pessoa lavasse as mãos, né? Agora, como lavar as mãos muitas vezes se torna impraticável por falta de pia, por falta de você ter uma instalação correta, o álcool em gel é plenamente aceito como uma forma de uma higienização das mãos e uma redução também do número de unidades formadoras de colônia, e com isso garantir uma sanidade melhor. Então, o álcool em gel ele pode ser instalado através desses dispensadores fixos na parede, como nós vemos aí nessa imagem mais à esquerda, através de dispensadores móveis, como a gente vê aí em cima dessa bancada, né, no consultório, na sala de espera. E nós temos o que surgiu agora também em decorrência da Covid, que são os dispensadores de álcool em gel em pedal, né? Então, esse dispensador de álcool em gel a pedal, ele é, sem sombra de dúvida, o mais seguro, até porque ele é acionado a pedal, né? Então a pessoa evita de colocar a mão contaminada na saída do ducto onde o álcool em gel vai ser colocado na mão, evitando dessa forma algum tipo de contaminação e de sujeira disso. Então, quem puder, isso também é outro artigo que começou a ser comercializado num preço absurdo e hoje em dia já é encontrado num preço muito mais acessível, o que permite realmente que os serviços possam fazer esse planejamento da adequação das suas instalações, tá? Bom, em relação à limpeza e desinfecção de superfícies, nós temos aí, não é a intenção dessa nossa live ficar entrando em detalhes técnicos de como deve ser feito, nós vamos dar só uma pincelada geral para orientar os profissionais a conseguirem fazer a sua adequação de uma forma correta, mas o que eu acho importante lembrar quando a gente fala de limpeza e desinfecção de superfície é alguns conceitos, como de limpeza concorrente, né, que é aquela feita diariamente, a limpeza imediata, que é aquela feita após o uso, após ocorrer algum espirro, cair, por exemplo, matéria orgânica, sangue, pus, essa coisa toda, né? E a limpeza terminal, que é aquela realizada periodicamente, aquela, como a gente pode dizer, a faxina pesada, onde você vai na limpeza terminal, abrir gaveta, retirar todo o conteúdo das gavetas, fazer uma limpeza em parede, em luminária, em tudo que você tiver. Então a limpeza terminal, na odontologia, se preconiza, né, de uma forma geral, que ela seja feita semanalmente, tá? Então, uma vez por semana você deve parar esse atendimento um pouco antes de fazer essa limpeza terminal. Com isso você também aproveita já esse momento da limpeza terminal, já pode-se fazer também um controle da validade dos produtos que você tem aí no seu estabelecimento, para evitar que você tenha algum produto vencido que pode aí ocasionar uma série de contratempos aí para o serviço e para o próprio profissional, tá bom? Aqui a gente tem alguma imagem de limpeza de cadeira, né? Quer dizer, você fazer sempre lembrar que você deve fazer a limpeza em primeiro lugar. Ou limpeza, o que é? A remoção de sujidade aparente, né? Para depois que você fizer a limpeza, remover essa sujidade, aí sim você faz a aplicação de uma substância para fazer a higienização correta, tá? Então,
É importante, o que se usa para fazer a limpeza geralmente é água e detergente neutro, e para fazer a complementação dessa limpeza você pode usar o álcool em gel, tá? Que é preconizado, ou qualquer outro produto registrado na Anvisa como um saneante destinado a superfícies. Tá? Não existe realmente, não é nem, como eu falei, não é o objetivo dessa nossa conversa de hoje ficar entrando em meandros muito técnicos, muito aprofundados em relação à eficácia das substâncias. O que a gente dá como recomendação é: use sempre um produto autorizado e registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária como saneante. Tá? Em relação à área de atendimento, é claro que a gente tem aí, a gente poderia ficar fazendo um curso, como nós temos inclusive um curso de procedimentos técnicos para odontologia, mas é um curso aí de 8 horas, o que não tem sentido a gente falar disso numa live. Mas assim, de uma forma geral, como orientação para adequação das suas instalações, a gente recomenda o seguinte: vocês vejam, por exemplo, essa imagem aqui à esquerda do nosso vídeo. O que acontece? Vocês percebem uma área clean, que a gente chama, ou seja, as bancadas não tem praticamente nada em cima, tá? Você limpa isso com facilidade muito grande. Ao mesmo tempo, nós temos essa imagem aqui da direita, aonde a gente vê a presença de uma série de coisas em cima da bancada. Veja, não são artigos que não têm a ver com o atendimento odontológico, tem a ver, mas não são indispensáveis. A recomendação que se dá é que, assim, deixe o mínimo de artigos em cima das bancadas. Então, a escova de dente é importante para incentivar o paciente a ter bons hábitos de saúde bucal? Com certeza. Só que neste momento, a presença de uma macroescova, ela pode se transformar numa superfície a mais a ter que ser limpa e higienizada entre um atendimento e outro. Então, isso vai demorar. Então, a gente recomenda que durante esse período de pandemia, a gente tenha o cuidado de deixar o consultório mais vazio possível, para que a limpeza que deve ser feita entre um atendimento e outro seja facilitada. Tá bom? Nós temos também que lembrar que, ao agendar os atendimentos, né, sempre o paciente deve ser questionado se apresenta algum sinal de infecção respiratória, como, por exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar. Esses pacientes devem ser orientados, caso seja possível, e adiar a consulta para depois a melhora dos sintomas. Então, o que acontece? A gente não vai fazer, a não ser que seja um atendimento de emergência, mas se for um atendimento eletivo, a gente pode mudar essa consulta para que a pessoa esteja em plenas condições de saúde, sem nenhum tipo de suspeita, né? Também deve ser orientado que todo paciente deve ir ao serviço usando máscaras, e aí no caso do paciente pode ser máscara de tecido, permanecer durante todo o período de permanência no serviço usando a máscara, e evitar, desde que possível, que vá também com acompanhantes, né? Então, se você conseguir isso, fica mais fácil você já orientar o paciente. Quem tem website, quem usa rede social, tipo Instagram, Facebook, faz um post, orienta o seu paciente antes disso. Isso daí tem um efeito muito bom, tanto para evitar que a pessoa venha te procurar de uma forma inadequada, como também mostra o cuidado que o serviço está tomando no sentido de garantir a saúde dos seus usuários, tá bom? Quando você for receber, quando o paciente chegar no estabelecimento, deve ser sempre feita a higienização do calçado através de borrifação de substância desinfetante. A gente recomenda, nesse caso aí do calçado, o uso do lisoforme. É um produto de fácil acesso, um custo baixo e que é bastante eficiente para fazer a higienização de calçados, né? Fazer a higienização da mão com álcool em gel, medir a temperatura do paciente com termômetro de testa. Isso é uma medida utilizada amplamente na Europa e na Ásia principalmente, tá? Onde você tem a aferição da temperatura em massa, né? Quer dizer, é uma forma bastante interessante de você evitar de atender uma pessoa que eventualmente esteja com a doença incubada ainda. Por exemplo, qualquer quadro febril, né, já é um indicador de que o atendimento não deve ser realizado, tá?
Então isso é muito importante. E também, ao receber o paciente, sempre deve ser entregue, né? E aí vai variar muito da capacidade de cada serviço, mas de uma regra geral, o paciente deve receber ao chegar no serviço um avental descartável, touca e propé, por exemplo, né? Para que ele consiga manter aí uma questão mais higiênica e mais adequada a essa realidade que nós vivemos hoje em dia, tá? Então aqui a amostra, né, do termômetro de testa, o termômetro vermelho, aonde ele dá a temperatura, né? Quer dizer, se a pessoa tiver no estado febril, já é importante que não se faça atendimento, que converse com a pessoa e oriente que ela deve procurar uma atenção especializada para ver a origem desse processo febril, né? Quando a pessoa está no estágio pré-febril, é importante também, desde que seja possível, conversar e ver se isso daí, há quanto tempo ela está nesse estado, se ela está sentindo algum outro sintoma, para evitar realmente de ter um procedimento, de você realizar um procedimento numa pessoa que eventualmente já possa estar apresentando sinal de doença, tá? Aqui nós temos nessa imagem a higienização dos calçados. Aqui nós temos o Lisoform, que foi o produto que eu falei, é um produto bastante eficiente, fácil de usar e barato, né? E aqui mais à direita nós temos a imagem desses capachos também para higienização que estão sendo comercializados hoje em dia. A primeira parte fazer a limpeza, então na primeira parte desse capacho ele é embebido com a solução desinfetante e logo após para secar o capacho seco. É muito importante lembrar uma coisa, não adianta só passar a sola do sapato e deixá-la molhada, porque a umidade é um dos fatores que podem estimular a reprodução de micro-organismos. Então é sempre importante, higieniza e seca. Tá? O paciente deve estar com o calçado seco ao adentrar o estabelecimento. O uso de máscara obrigatório para todos durante todo o período, e aí vale isso para o pessoal que faz a limpeza geral, pessoal que trabalha na Copa, pessoal que trabalha na parte administrativa, né, telemarketing, pessoal que trabalha na recepção, todos têm que usar máscara durante todo o período. Os profissionais de saúde e equipe, né, de odontologia têm que usar a máscara de TNT, e aos outros profissionais é permitido o uso de máscaras de tecido, ok? E a entrega do avental e do propé aos pacientes para que você consiga também manter uma qualidade sanitária mais adequada, tá? Uma coisa importante, que também já é uma exigência bastante antiga dos órgãos de vigilância sanitária, mas que ganha aí por conta da Covid uma importância maior, é a questão do gerenciamento de resíduo, né? A gente sabe, quem não sabe, se informe, todos os serviços de odontologia devem ser cadastrados junto ao serviço de coleta diferenciada, tá? Isso é uma exigência bastante antiga já, foi referendada na atualização da norma referente a resíduo, que é a RDC 218, RDC 222 de 2018, confundi com os números daqui, mas é a norma que é a atual norma de referência para gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, tá? Na verdade, o procedimento para você fazer esse cadastro de um serviço odontológico junto ao serviço de resíduo, ele varia de município para município. Então, para quem aqui conhece, para quem é aqui de São Paulo, o que eu estou falando aqui para o município de São Paulo não vale para Santo André, que é uma cidade aqui do lado, tá? Não vale o procedimento porque cada município tem o seu procedimento diferenciado, mas a exigência de que todos os serviços estejam cadastrados junto à minha empresa, essa sim é uma exigência legal e para todo o território nacional, ok?
Resumindo, até porque ainda hoje existe muita dúvida, né, entre os profissionais da odontologia a respeito de como fazer corretamente esse gerenciamento, a gente fez aqui de um resumo, né, se é que a gente pode chamar assim, mas o que não pode faltar quando a gente fala de resíduo no serviço de odontologia? Nós temos que ter no consultório, em todo lugar onde são gerados esses resíduos, né? A norma diz que eles devem ser segregados a partir do local da sua geração. O que significa isso? Que em todo consultório você tem que ter uma lixeira, né, forrada com saco branco e acionada a pedal, com a simbologia de substância infectante, uma outra lixeira forrada com saco preto, identificada como resíduo comum, né, resto de papel, essa coisa toda, e o coletor de pérfuro cortante que serve para você desprezar os artigos que podem causar ferimento pela sua própria estrutura física. Tá? Então, se você tiver em todo o ambiente que você de atendimento, você tiver esses três artigos, você pode não estar completo em relação ao resíduo, que é um outro assunto também bastante extenso, bastante complexo, mas você também não vai estar muito fora daquilo que é exigido, ok? Bem, não dá, depois de tudo o que eu falei para vocês, a gente não avaliar uma coisa que é importante, ou seja, nós temos um desafio aí para ser enfrentado. Eu sou sinceramente muito honesto e humilde em dizer que eu não sei absolutamente tudo o que vai acontecer. O que eu sei, pela experiência de quem atua há mais de 20 anos nessa área de regulação e vigilância sanitária, que vai ser importante a gente equilibrar a balança. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente vai ter que aumentar o acesso, a demanda, a segurança, a qualidade e a credibilidade do estabelecimento, nós temos que fazer o quê? Nós temos que contrabalancear isso com o custo. Tá? Eu acho que a gente não pode ter vergonha, nem nenhum tipo de temor de falar de custo. Tá? Eu acho que assim, a partir do momento que você pagava menos que R$1 uma máscara e você passa a pagar R$6, R$7, é claro que isso vai acabar o quê? Impactando no custo final do procedimento que você faz, tá certo? Ao mesmo tempo, aquele paciente que arcava com esse custo, ele acaba não tendo mais condição de arcar. Da mesma forma que a operadora de convênio, ela tem que também começar a pensar em arcar com esses custos que o profissional está obrigado a fazer. Nenhum profissional de odontologia ou de qualquer área da saúde que seja vai também querer ficar colocando em risco a sua saúde e a saúde da sua família, né, sem que tenha uma proteção efetiva, até porque a gente sabe que se esses EPIs, esses equipamentos todos, esses cuidados todos forem adotados, o risco de se ter a transmissão de doença é muito menor, né? Eu falo isso sem nenhum tipo de viés político, nada disso, mas assim, eu acho que você corre muito mais risco de pegar um vagão de metrô cheio num horário de pico do que você ir fazer um tratamento odontológico ou um tratamento médico. Né? Então, é isso que a gente quer deixar aqui. Eu acho que a live foi justamente para a gente fomentar a discussão. A gente não fez uma live para ficar tranquilo, não. A gente acha que essa discussão é importante, a gente ter, os profissionais precisam conversar com isso. Nós estamos aqui à disposição, porque a gente sabe que isso daí vai surgindo, a gente começa a conversar num grupo, com um colega, enfim, surge alguma dúvida, surge alguma ideia de alguma solução, a gente está aberto aqui para transmitir. A gente quer ser, o Embravisa, na verdade, ele quer ser um canal onde as pessoas tenham um espaço e tenham um respaldo para poder conversar de ações que impactam diretamente o dia a dia de um serviço odontológico, de um serviço de saúde de uma forma geral. Tá? Então, assim, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Deixo aqui também os meus contatos. Então é importante lembrar que o Embravisa ele atua em todo o território nacional, né? Nós temos parceiros que também auxiliam a gente nesse processo. Então nós temos aí, deixo aqui para vocês o nosso telefone fixo, que passou um bom tempo sem ser utilizado, até porque a gente estava trabalhando de home office, né? Estamos voltando agora. O meu e-mail, a nossa página do
do Embravisa no Facebook, WhatsApp, ou seja, nós temos também o Instagram, né, também colocado aí como uma forma de comunicação, ou seja, não é difícil achar a gente, tá? O que a gente recomenda para vocês é assim, na dúvida, falem com a gente, não se arrisquem a ter problema com a sua credibilidade, a ter problema com fiscalização. Eu acho que nesse momento a gente precisa de tranquilidade para superar esse momento tão difícil, tá? Então contem com a gente e nós estamos aí à disposição, tá bom? Então, gente, é o que a gente tinha para conversar com vocês nessa nossa live, e estamos abrindo aqui para qualquer dúvida que as pessoas tenham ou queiram alguma discussão que queira ser levantada, estamos aqui às ordens, tá bom? Só vou ver aqui o que está chegando aqui, o que chegou de pergunta, tá bom? Tranquilo, pessoal, agradeceu. Tá. Tranquilo. Tá. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte. As dúvidas que tiverem, até para a gente não ficar se estendendo demais no nosso tempo, né? A gente sabe que isso daí é uma questão aí. Hoje é sexta-feira, né? Apesar que a gente não está podendo sair muito, mas enfim. Qualquer dúvida que surgir a respeito disso, a gente pode, desse assunto, a gente pode falar. Uma coisa importante que chegou aqui que eu estou vendo agora, a questão do resíduo, né? Então vamos lá, a questão do resíduo é assim. Como eu disse, isso muda de município para município, tá? Mas o que não muda é a obrigatoriedade do serviço ser credenciado junto à coleta, tá? Então, por conta disso, a melhor orientação que a gente pode dar é procure a vigilância sanitária do seu município, se informe como que deve ser feito isso, tá? Uma vez sendo feito isso, a gente faz também, assessora o estabelecimento que quiser contar com o nosso serviço, para que você faça esse processo de uma forma mais adequada possível, tá? Uma outra coisa também que chegou aqui em relação à questão dos cuidados de esterilização. Olha, esterilização é uma área um tanto quanto crítica nessa questão da segurança de um estabelecimento odontológico, mas ao mesmo tempo que ela é crítica, ela é muito complexa, né? Então não foi o objetivo dessa live falar. A gente pode até fazer futuramente uma live falando mais sobre a questão da esterilização, né? E já posso adiantar para vocês que não só o processo de esterilização, mas como o processo de monitoração dessa esterilização é fundamental, né? Então a gente quer que as pessoas realmente tenham isso. A gente não abordou isso realmente nessa live, não foi por esquecimento, não, foi porque realmente não ia haver tempo hábil para a gente poder adequar isso, tá? Mais uma aqui, deixa eu ver. Tá. Como que deve ser feito a limpeza desses artigos, desses EPIs de pano, como avental, touca, essa coisa toda? Isso é uma boa, bem interessante essa pergunta. Olha, veja bem. Primeiro, quando você tem um EPI de tecido, né, ele deve passar por um processo de desinfecção prévia antes de se fazer a lavagem. Então, o transporte desse tipo, um avental, uma touca, do serviço odontológico até o local onde ele vai ser lavado, ele precisa necessariamente ser feito através de um saco fechado, um saco selado, tá? A partir daí, a partir que você chegar no lugar onde vai ser feita a lavagem, ele deve ser colocado de molho numa solução de água com lisoforme, por exemplo, que é o desinfetante que a gente preconiza, tá? Proporção mais ou menos em torno, tem algumas apresentações do lisoforme já dizem que ele vem pronto para uso. No caso de vir pronto para uso, ele já está pronto para uso. No caso de ser concentrado, você tem que diluir. A proporção de diluição, via de regra, para aquele concentrado, é de tipo um copo americano para cada litro de água. Você faz essa solução, coloca o equipamento, o EPI de tecido de molho nessa solução, deixa por volta de 30 minutos e depois pode fazer a lavagem, seja na máquina de lavar, seja no tanque, seja da forma que você achar mais adequada, né? Mas o importante é que você faça a inativação eventualmente de algum vírus, de algum micro-organismo que esteja nessa superfície, tá bom? Bom, gente, então era isso que a gente tem para falar.
Eu acho que esse assunto, com certeza, ele não acaba aqui, ele vai estar gerando demandas, né? E que a gente vai ter o maior prazer em estar conversando e interagindo com vocês aqui para isso. Tá bom? Eu agradeço demais a presença de vocês aqui e me despeço, tá? Com o meu boa noite para vocês todos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Veio o negócio aqui, YouTube. Ok. Fica ali, vai levando. Acaba aqui. Fechou? Aqui, né? Fechou já.